Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Estou dando boa tarde, mas pode ser bom dia ou boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo. Mas hoje estamos aqui para falar sobre o capítulo 3 do livro, intitulado como Desafios Interpessoais de Indivíduos Perfeccionistas, que traz as contribuições atuais sobre o modelo de desconexão social. Eu não vou me alongar tanto nesse vídeo, porque esse capítulo tem um lado muito descritivo de que funcionamento um perfeccionista auto-orientado pode ter, sendo que também entra muito naquele caráter que não é definidor. Esse capítulo vem como uma apresentação mesmo para abrir os olhos da gente de como as relações interpessoais é algo que são, né, relações que vão nos dizer muito sobre o indivíduo, sobre o perfeccionismo dele e sobre talvez até que problemas ele está apresentando na vida dele em função de como isso está aparecendo, né, na sua rotina, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Então, a ideia central desse capítulo vem como o quanto o perfeccionismo impacta profundamente as relações que a gente tem, além do nosso próprio comportamento social, o modo como a gente se comporta diante de outros. Então, o perfeccionismo pode gerar padrões disfuncionais e sofrimento psicológico em decorrência desses padrões. Então, nesse início mesmo, assim, o livro traz algo como características que podem aparecer de desconfiança, de uma necessidade excessiva de controle, de uma vontade de agradar, principalmente quando a gente está falando de mulheres perfeccionistas e como isso pode aparecer. Então, só para dar uma ideia assim, né, dessa caracterização que ele pontua um pouco, é como perfeccionistas orientados para o outro, né, quando direcionam o perfeccionismo a uma outra pessoa, podem parecer frios, tirânicos, né? Já os perfeccionistas socialmente prescritos, aqueles que vão seguindo as expectativas do social, podem ter traços mais introvertidos, porém também distantes e frios. Então, ele traz algumas análises, mas eu vou querer falar mais nesse vídeo do que me ficou um pouco dessas reflexões. Então, desde os últimos dos outros capítulos, a gente teve essa luz para é preciso olhar para as relações, até entrando em algum dos modelos do perfeccionismo. Mas aqui, McKinnon, que foi em 2012, trouxe três premissas para por que ter esse olhar. Então, uma primeira premissa é de que os indivíduos perfeccionistas tendem a apresentar comportamentos interpessoais marcados por rejeição, por hostilidade, pelo hipercriticismo, por essa postura de criticar o outro, e isolamento. Uma segunda premissa de que o perfeccionismo aumenta a vulnerabilidade psicológica das pessoas. E por fim, a terceira premissa de que os problemas interpessoais vão exercer um papel moderador, mediador entre as características da personalidade perfeccionista e os desfechos desadaptativos que vão aparecer. Então, o modelo de desconexão social do perfeccionismo vem para explicar um pouco mais dos efeitos adversos que o perfeccionismo pode ter. Então, fica muito claro com esse capítulo como a desconexão social pode confirmar crenças desse indivíduo que já se sente fracassado, se sente incapaz, que por vezes pensa que não merece de fato o amor. Então, isso vai acabar reforçando o desprezo que ele tem por ele mesmo. E o que é que isso vai gerar? Se ele mesmo já tem essa interpretação, esse viés, né, essas crenças, quando eu vejo que o mundo, né, vai confirmando de certa forma, só contribui cada vez mais para que eu me desprenda, me desconecte socialmente dos outros, inclusive das possibilidades de desafiar essas próprias crenças. Mas o capítulo traz duas modalidades interpessoais em função desse modelo de desconexão,
que em um primeiro momento é a hostilidade e o segundo a sensibilidade interpessoal do perfeccionista. Na hostilidade, vai estar sendo compreendido mais a desconexão social objetiva. Então, aquelas que estão mais nos comportamentos observáveis. Essa tal redução de contato, esse isolamento, a minha baixa qualidade das relações. Já a sensibilidade interpessoal vem falar do lado subjetivo. Então, entra mais sobre a percepção da pessoa sobre as suas relações. E aqui entra aqueles sentimentos que a gente pode ouvir um pouco mais de eu me sinto sozinha, vem a solidão, vem o sentimento de exclusão, a sensação de não ser importante, ou aquela pessoa que sempre que chega falando assim, como nunca é o preferido do trio, sempre é a perna sobrando. Eu já ouvi essa expressão clínica assim, tipo, eu sempre fui aquela peça que não é fundamental para o que acontece. Então, tem alguns discursos bons da gente entendendo essa desconexão social que pode aparecer em função desse perfeccionismo e como convida o sujeito perfeccionista a agir. Mas em 2016 esse modelo já passa por uma expansão, como também depois ele passa por uma evolução. Então é algo que fica tentando se atualizar, né, à medida como a gente vê quão fundamental é estar atento para os nossos relacionamentos. Então, nessa expansão são vindas algumas inovações. A primeira é que vai incorporar todas as dimensões do perfeccionismo. Então, traz alguns adendos assim de como o socialmente prescrito tende a ser o mais desadaptativo, mas como todos têm consequências negativas. E até o orientado ao outro pode gerar dificuldades, porque eu estou sempre colocando tantas expectativas no outro que isso vai, né, dar uma prejudicada, inclusive lá para frente no capítulo, daqui a pouquinho, ele vai falar em alguns contextos que aparecem. Então, nessa expansão, tem a incorporação do auto-orientado, do socialmente prescrito e do orientado ao outro. A segunda inovação é que acrescenta novas consequências desadaptativas, porque ele foi criado inicialmente para ver o quanto influenciava no comportamento suicida. Mas já aqui ele vem para além do suicídio, então quando começa a inserir a sintomatologia depressiva, ansiosa, transtornos alimentares, até problemas físicos. Eu achei bem bom, assim como nesse capítulo dá uma mencionada maior, né, em questões como uma fibromialgia, uma condição, né, que vai deixar o indivíduo lidando com isso para sempre. E uma terceira e última, né, inovação desse momento a foi a diferenciação das causas dos problemas interpessoais. Então ele fala tanto sobre fatores dependentes da personalidade, características intrínsecas e minhas, como fatores independentes, circunstâncias externas que não decorrem necessariamente do perfeccionista. Já na evolução desse mesmo modelo, ganha-se destaque o papel do apego. Então, as dificuldades de apego são incluídas como elemento fundamental que predispõe o desenvolvimento do perfeccionismo. E eu destaquei bem firme aqui no livro uma, um resumo de uma fala de realmente como que isso pode aparecer. Que é assim: se eu for perfeito, não haverá nada para criticar, julgar ou rejeitar. Nada do que me envergonhar. Assim serei aceito, estarei completo e terei valor. Então, a gente já começa a ver um pouco do que foi citado nos outros capítulos, como vem dessa necessidade de pertencimento, dessa necessidade de ter o carinho, e a partir disso começa a mediar o seu valor e sua autopercepção de valor. Então, vem relacionado a essa necessidade de pertencimento, de aceitação e de afeto. Porém, como a gente fala muito e no livro começa a trazer sobre a parentalidade, não significa que os pais das crianças perfeccionistas ou de indivíduos, né, já crescidos perfeccionistas foram nocivos, porque o perfeccionismo vai ser resultado de múltiplas interações. Então,
é a criança mais ambiente, entendendo que pais fazem parte sim de um ambiente, mas não vem aqui com aquele caráter definidor de tipo, nossa, se é perfeccionista é porque o pai era assim. Então, uma parte do capítulo se direciona para falar mais exclusivo do perfeccionismo, a desconexão social e a depressão. Então, existem, né, algumas evidências de como o modelo ajuda a compreender a relação entre o perfeccionismo e a depressão. Então, no indivíduo que é perfeccionista pelo socialmente prescrito, ele tem aquela tendência a não se revelar, não se exibir, para não mostrar essas imperfeições. No auto-orientado, ocultar essas informações pode aumentar a desesperança, inclusive desesperança social, do quanto me vejo fazendo parte daqui, porque eu guardo tão para mim que parece que ninguém mais vai ter isso. Então me dá uma certa desesperança. Já o orientado ao outro vai repercutir, pode repercutir, né, em solidão e nas dificuldades da relação que ele ainda mantém. E a solidão podendo vir com nem consegue desenvolver relações por ter tanta expectativa no outro. Então, com isso, a gente já vê como o perfeccionismo não é só uma relação da pessoa consigo, ela vai moldar como ela percebe os outros, como ela se relaciona e vai interpretar o seu lugar no mundo. Então, nos contextos mais específicos que ele começa a trabalhar, ele pontua sobre o histórico familiar, como o ambiente pode atuar como um preditor direto ou indireto do perfeccionismo, e como a desconexão nas relações parentais é um fator muito relevante para a gente ver como que era a relação dele com os pais, como acontecia essa dinâmica familiar. Nos relacionamentos amorosos, foi uma das que eu mais gostei, assim, e grifei, porque traz como a desconexão social contribui para a insatisfação conjugal. Então, são apresentadas pesquisas em que isso foi aparecendo e se destacando. Porque no indivíduo que é socialmente, né, prescrito, ele abre mão dos seus desejos para manter a relação e evitar a rejeição. Então, é tão importante eu estar na relação, isso falando mais muito do lado da mulher, né, de gênero, como isso aparece. É tão esperado de mim que eu mantenha, não só esteja em uma relação, mas que eu a mantenha, seja totalmente responsável, que eu vou começar a abrir mão um pouco das minhas coisas para ter isso aqui. No orientado ao outro, eu tenho expectativas tão grandes sempre que eu tô sempre frustrada. Então vai aumentar muito a frequência de críticas, do ressentimento na relação. Então, os relacionamentos amorosos escancaram muito, né? Como que o perfeccionismo pode aparecer. E o auto-orientado, achei bem curioso no colocado aqui, como pode ser visto como uma dificuldade em confiar, em delegar tarefas, em dividir responsabilidades. E aí, o que é que acontece com alguém que não confia, não delega? Cansa. E o cansaço também pode virar um ressentimento. Depois vem os mais clássicos, no sentido do que a gente mais escuta falar, como no esporte e no trabalho. Já no esporte fica muito claro essas consequências ambivalentes, porque pode tanto favorecer, né, a motivação e o desempenho, mas como eu usaria, cansar demais a pessoa e gerar desconexão. Então, um problema é que pode até ser incentivado dentro do contexto esportivo, comportamentos até ilícitos para tentar manter esse padrão lá ideal. E no trabalho, essa mesma ambivalência também aparece, porque eu penso naquela produtividade, no reconhecimento e deixo de ver a exaustão, o sofrimento e o isolamento. Então, compreender os desafios interpessoais do perfeccionismo é essencial para essa nossa avaliação, para que a gente possa posteriormente, né, psicoeducar e intervir de maneira mais efetiva.